É gente boa? Esse homem aí? É. Reinaldo, gente Tirando os ótima. defeitos dele, Tirando os fica defeitos, beleza. Assim, sobra uns 40%, eu acho. Assim. Como que é o seu nome? Reinaldo. Reinaldo de quê? Reinaldo Mendes Júnior. Rapaz, você agora mudou a conversa, hein? Eu sou daqueles que não estão presos. Empreiteiro. É um empreiteiro. Ele tem doações pouco ortodoxas aí para o concílio. Reinaldo, você é natural de onde? Eu sou de uma cidade pequena do norte do Paraná chamada Uraí. Por aí. Uraí. E o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, bem? Por causa do Ministério Pastoral. Na verdade, eu só nasci em Uraí, né? Eu nasci em Uraí, com 1 ano e meio eu fui para Curitiba, que é a capital do Paraná. Lá fui criado até os 18 anos. Depois fui para o norte do Paraná, em Uraí, depois voltei novamente aos 21 anos. E entrei para o Ministério, né? Me senti chamado para o Ministério. E desde o Ministério eu estou rodando. Eu fui para... pastorei uma igreja chamada em Joaquim Távora, depois em Ponta Grossa e depois aqui no sudoeste de Minas. Sudoeste. Você é pastor de qual igreja hoje? Sou pastor da igreja de Alterosa, aqui no sudoeste de Minas. Rapaz, é lá do pastor Braidotti. Braidotti passou por lá. Aliás, é uma igreja antiga, vários pastores já passaram por lá, né? E bem tradicional também, ou não? Tradicional. Aliás, o presbitério daqui do sudeste de Minas, eles são bem tradicionais mesmo. Tanto o sul de Minas como o sudoeste de Minas, eles são presbitérios tradicionais. E o presidente do presbitério é tradicional? O presbitério é extremamente tradicional, conservador. É por isso que eu me dou bem com ele. Obrigado. Ele é conservador, ele tem uma... Vitor. Reverendo Vitor. Vitor é o Vitória, Manuel. né? Sou eu. Nós já falamos. E agora, como que você, a sua família, como é que é? Seu pai, sua mãe, como é que é? Meu pai já é falecido. Como que era o nome dele? Meu pai é Reinaldo. Reinaldo Mendes, porque eu sou Reinaldo Mendes Júnior, né? O Júnior, né? Isso. E Minha mãe, ela é viva ainda, mora em Londrina, no Paraná. Londrina. Londrina. Que a sua origem evangélica? Da onde você conheceu? Eu sou de berço evangélico. Eu nasci na Igreja Presbiteriana Independente. E estou aqui até hoje. Os seus pais eram da igreja? Como é que é? Meus avós do lado da minha mãe. Puxa, que Eles bom. foram colunas da Igreja Presbiteriana, inclusive fundaram 3 igrejas, né? O nome do seu avô? Comprar terreno, O seu avô, como que é o nome dele? Ezequiel da Costa. Ezequiel da Costa. Isso. Ele é do tempo do reverendo Jonas Dias Martins, né, do reverendo Messias Anacleto Rosa, que faziam ali a região do norte do Paraná, né? Certo. O Ministério do Norte do Paraná. A história do Evangelho é uma história bonita, né? Encanta a gente, né? Sim, sem dúvida. Muita gente deu a sua vida pelo Evangelho, né? E são a história de famílias, né? Sabe por que eu pergunto isso, Reinaldo? É porque a Bíblia toda, se você entender as famílias, você entende o plano de Deus, a história de Deus. O Velho Testamento, famílias, né? Certo. Você entender Jacó, Abraão, Davi, né? Cada um tem uma parcela de história, né? E a bênção de Deus recai sobre os filhos, né? E a Igreja Presbiteriana Independente, ela tem uma história também de família. As famílias são muito fortes nas igrejas. Nas igrejas. Nas igrejas. Então, onde você vai, você vê que existem famílias fortes que deram origem à igreja e não só deram origem, mas também sustentaram a igreja durante todo o ministério. Então, a Igreja Presbiteriana Independente tem esse histórico, né? Mas isso não é só a Presbiteriana Independente. A nossa do Brasil, da região, me aproximo mais dessa. É que você conhece, né? Que eu conheço a mais. região nossa também. A nossa igreja, por exemplo, ela se caracteriza por igreja rural. Vai se machucar agora, hein? Você fica pulando aí, rapaz. Você tá... Olha só, gente. Aí, ó. Quase nós tivemos um acidente grave. Aí, ó. né? Tudo por causa da nossa conversa. Na nossa conversa, é Podia verdade. passar aqui, né? E fazer Mas olha, parte assim, dela. eu sou muito gordo, eu falo, não dá pra passar. Não ali, dá pra mas passar, você Às vezes assusta. você que pula ali. Aí já era. Aí afunda ali o chão. Reinaldo, aqui, vamos falar mais. Vamos. O seu avô, irmãos de seu avô, você lembra como que foi a história? Quem conheceu o Evangelho? Não conheço muito a história. Assim. Eu estou falando isso por causa do livro Apóstolo de Caldas, que eu sou reeditei o Apóstolo de Caldas, e é aqui dessa região. Tem uma história muito grande, família do senhor Severo Franco, né? Sim. E o Miguel Gonçalves Torre, e lá tem um capítulo que vai falar dos pastores, o pastor que foi para o Paraná, a evangelização dos missionários, os primeiros pastores, né? Verdade. E ali tem uma história muito rica, Tem. muito rica, né? Sim.
Pastores que deram, como disse, a sua vida pelo ministério, né? Reverendo Jonas Dias Martins. Eu conheci quando estava no seminário um pastor, Sátira do Amaral. Sátira do Amaral. Tem os livros Sátira dele. do Amaral, ele é batista, né? Não, presbiteriano. Presbiteriano? É. Tem um livro dele também. Sátira do Amaral, Sátira do grande orador na época, né? Eu usei muito o sermão tinha um outro dele. reverendo também, que era um grande pregador daquela região do norte do Paraná, conhecido como Sherlock Nogueira. O homem que gostava do cavalo ligeiro. Ah, Ele chegava, ele ia fazer visita nos sítios e queria um cavalo que fosse Tinha que ligeiro. ser um cavalo daquele bom, Bom, podia ser um pangaré. É igual Então, a gente hoje, a gente precisa de um carro veloz, né? Um carro veloz, da época era o Corcel é cavalo, né? Sim. É cavalo, então você precisava de um Corcel bom. Não ficar contente com o que fizeram Tem um com o aí Corcel querendo 2. passar, vamos deixar ele passar, né? Coitado, esse aí parece que Por já quê? tomou banho. Já tá meio suadinho, Esse não foi? Ah, Tá meio quente lá, Esse Deus. É vão. gostoso, não é? Depois Não nós é que nem vamos. no vidro, não. Ô, pastor, É quente, né? Pastor, eu estou registrando esse momento. Eu fui colega do Ablandino, reverendo Ablandino, no seminário, uns 4 anos. Certo. E foi uma experiência muito rica, seminário. Aprendemos muito e desenvolvemos uma amizade, com os outros colegas também. E uma das coisas que o ministério faz é o convívio com as pessoas. Coisa difícil para as pessoas que não conhecem o amor de Deus, a graça de Deus, né? Para quem conhece, porque o Evangelho vai ensinar as pessoas o quê? A amar, perdoar, ser generoso, bondoso e usar de misericórdia. Parece que isso aí as pessoas hoje estão ignorando, né? O Evangelho hoje é poder. Os princípios do Evangelho, que são tão importantes, né, hoje, têm sido esquecidos, sem dúvida nenhuma. Na caminhada nossa. E a Igreja Presbiteriana Independente tem o prazer, né, e o privilégio de ser detentora desses princípios do Evangelho, né? E transmitir de geração a geração, né? E isso que é importante. Quando a palavra de Deus diz que quando você deve ensinar o seu filho no caminho que deve andar, que quando se tornar mais velho não se desviará dele, essa é uma história da nossa igreja, né? O legado do Evangelho tem sido passado de pai para filho e assim sucessivamente. Por isso nós estamos aqui hoje fazendo parte dessa história da Igreja Presbiteriana Independente e também, né, parte um pouquinho, eu principalmente um pouco, fazendo parte da história do Ministério do Reverendo Ablandino, né? Já estamos aqui já há 4 anos, né? 4 anos. Estamos caminhando juntos aqui como presbitério e a gente está fazendo parte desse ministério tão abençoado e que nós temos ouvido bons testemunhos, né, de todos os lugares do Reverendo Ablandino, né, Isso é muito dizendo a bênção que ele foi como pastor da igreja, né? Então, continua sendo, né? Continua sendo É uma vitória grande. Sim. Agora, alterosa. O que é essa palavra alterosa? Alterosa de Minas? Como é que é lá? Da onde que vem essa palavra? Você sabe que eu não sei a origem dessa E o palavra. pastor Vitor, que é... Essa é uma Ariana. curiosidade. Hã? Deixa comigo. Aí, ó. Esse aqui conhece. Eu sou nascido e criado em Alterosa. Esse conhece. Alterosa. Alterosa significa lugar altos. Lugares altos. Altos. Entendi. Alterosa. Alterosa. É. É alterado. Lugar, É o seu topografia presbítero lá? alterada. Esse é meu presbítero, secretário do Nós conselho. conversamos com ele lá, é uma história bonita, rapaz. Bonita. É. E ele contando. Eu vou editar o seu vídeo lá, eu queria já ter colocado já. E a história é o seguinte, eu estou falando isso aqui para os meus ouvintes que acompanham e que seguem lá no YouTube. Tem tanta coisa que não edifica, né, rapaz? Assim, um testemunho de vida, de família, falando. Umas pessoas acompanham, falam assim, pastor, eu vi aquela história daquela família, eu conheço. Isso é tão bom e faz bem a gente realçar valores. Isso é que precisa. Hoje nós temos uma pobreza de valores que a pessoa acha que quanto mais desgraça que fala, quanto mais coisa ruim é que vai dar atenção. Não, a gente tem que mostrar coisa boa. E tem coisa boa. Ser humano, a essência do ser humano. Agora já estou igual o Paulo lá me falou. Esses caras vão entrevistar a gente, mas ele fala mais do que a gente. Aproveita a oportunidade. Não, mas é verdade. É verdade. O Evangelho. Fale-nos um pouco sobre o princípio do Evangelho. Sim, Para as famílias. É bom, não é? sem dúvida. É maravilhoso. As famílias que se apegam aos princípios do Evangelho são famílias, resgatadas, pelo que eu conheço, são restauradas. famílias bem estruturadas. Estruturada. Isso que é O importante. pastor, agora eu estou falando aqui uma outra experiência. Eu Sim. conheço tantas pessoas que ficaram viúvas, mulheres, com 4, 5, 10 filhos e romperam por causa do Evangelho.
assistido elas, falam assim, ó, a força que eu tive foi a graça de Deus e de levar a todos aos pés de Cristo. Isso não é uma coisa bonita? Isso é uma coisa maravilhosa. Né? Maravilhoso. Porque quando você passa por um momento difícil, a primeira coisa que tem é aquele embaque, né? Você falando isso, eu me recordo de uma visita que eu fiz ontem, até comentei com você, né, Renato? Junto com a mesa diaconal, com os irmãos da diaconia, e uma família, na realidade uma senhora, jovem senhora, com 5 filhos, com o 6º na barriga, com menos de 30 anos de idade, ex-usuária de crack, o marido abandonou, ainda é usuário de crack, e ela foi restaurada numa clínica cristã, encontrou-se com a palavra de Deus, com Jesus, e tem moldado a sua vida a partir de então em cima do Evangelho. Tinha tudo para dar errado, mas Deus tem, na força que Ele supre aí, abençoado e isso é coisa bonita. Essa mulher vencesse. Eu conversei com o senhor Bebum, foi para a casa de recuperação em Franca e lá ele ficou 3 anos, saiu com a outra visão, restaurou a vida, certo? O Evangelho. E ele foi realçar o pastor Adilson e a Pinheiro, a Miriam, né? Então, bom, o que você está querendo aí de cima? Pode falar que nós registramos. Eu? Meu carro travou a porta agora, a chave ficou lá dentro. Mim? Eu? Vou lá. Boa notícia. Boa notícia. Nossa, que benção. Eu já estou descendo, gente. Obrigado. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Olha aí, o pastor caminhando, que coisa boa. O pastor, você vai ver esses vídeos e nós vamos editar um só do presbitério aqui, Que legal. para a gente registrar essas histórias. Muito obrigado. Ó,